Olá, meus amigos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje domingo, exatamente 9 horas da manhã, do dia 29 de setembro. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. E para que isso se confirme, deixe o seu like para mim saber que está tudo positivo e que, Deus aí está abençoando os teus caminhos, te orientando e que você está com fé, em todo esse propósito que foi colocado na sua e na minha vida. Então já deixa o seu like, aciona o sininho, compartilha para os seus amigos, para os conhecidos que estão juntos nesta corrente, de fé. Então vamos às informações, mas antes, como eu quero abençoar a tua vida, te dando uma orientação, explicando, Então vamos tratar todos com honra, amai aos irmãos, Temei a Deus, honrai ao rei, servos, sedes submissos, Sede submissos, servos, com todo temor ao vosso Senhor, A ordem de Deus. Há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar as pessoas. Dizemos muitas vezes, com ar de espirituais, que honraremos apenas a Deus. Sentimos que é nosso dever manter os outros humildes, a fim de que o orgulho não os domine. Na realidade, é o nosso orgulho que nos domina, alimentado pela inveja que sentimos do sucesso dos outros. Veja o que nos diz a palavra de Deus: no corpo de Cristo devemos honrar a cada membro, dando aos que parecem mais fracos, ao menos dignos, ao que não são decorosos, honra mais abundante. Além de honrar a todos os homens, devemos honrar ao rei ou as autoridades seculares. Devemos honrar os presbíteros ou aqueles que governam também a igreja. No trabalho, devemos honrar e respeitar nossos empregadores. Também devemos honrar as viúvas, o cônjuge. Isso tudo está em 1 Timóteo 5,17, 1 Timóteo 6,1, 1 Timóteo 5,3, ao cônjuge e os idosos. Na verdade, quando o ancião entra na sala, deveríamos parar de conversar, ficar em pé e reconhecer com reverência a entrada do indivíduo mais velho. Quando foi a última vez que você viu algo assim? O próprio Senhor concede honra às pessoas. João 12:26 diz: se alguém me serve, siga-me, e ao Pai honrará. Veja também em Salmos 91, 14 e 15. Assim, se o Senhor não tem dificuldade em honrar as pessoas, consideramos sua grandiosa glória. Por que somos tão aptos a desonrá-las? Em grego, a palavra honrar significa fixar valor, estimar e reverenciar. Imagine um lar onde os filhos reverenciam os pais e o marido e a esposa se honram. Devemos nos estimar a atribuir valores uns aos outros, pois a honra cria uma proteção espiritual contra os ataques do inimigo, os quais, de outro modo, danificariam a qualidade da nossa vida. Além do mais, a honra libera o poder de Deus, ao passo que a desonra o impede grandemente. Jesus ensinou: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 57 e 58. As pessoas da terra natal de Jesus não o honraram. E Jesus chamou sua falta de honra de incredulidade. A forma crítica e desonrosa com que os conterrâneos de Jesus o viam desabilitou-lhes
a capacidade de receber os dons que Deus queria que recebessem através dele. Em outras palavras, quando desonramos um homem ou uma mulher de Deus, impedimos que o poder de Deus haja por intermédio deles. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, 2 Coríntios 5,16, embora sejamos nova criatura em Cristo, nosso problema é que só reconhecemos um ao outro segundo a carne. Alguém precisa morrer antes que possamos reconhecê-lo segundo o Espírito. Temos familiaridade demais um com o outro no nível errado. Precisamos quebrar as limitações que a carnalidade e os ciúmes colocaram nas nossas percepções. Cristo habita na pessoa que está ao nosso lado. Um dos maiores empecilhos para o reconhecimento de Cristo nas pessoas são as suas falhas. Entretanto, nossas falhas passadas não são limitadas para Deus. João Marcos abandonou Paulo e Barnabé, mas Barnabé viu o potencial de Cristo nele e o honrou, não pelo que tinha feito, mas pelo que poderia ser, pelo seu destino. E que destino esse Marcos, autor do segundo evangelho, no fim pode alcançar? As consequências da honra e da desonra. Paulo nos lembra do quarto mandamento ao escrever: honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em outras palavras, se habitualmente desonrarmos nossos pais ou aqueles que estão em autoridade sobre nós, acontecerá o contrário e teremos grandes problemas. Honrar alguém que nos diminuiu apenas eleve a outra pessoa. Não é um ato de temor, mas de humildade. Paulo escreve: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não preceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todas as autoridades constituídas representam a resposta de Deus para o caos e a anarquia. Sabemos que há ocasiões em que os homens abusam de sua autoridade oficial e resistem à vontade de Deus. Nestes casos, devemos obedecer à autoridade superior do Senhor, que está acima da autoridade institucional. Mas isso é somente quando somos ordenados por um governante, empregador ou até autoridade na igreja, a desobedecer diretamente à palavra de Deus ou renunciar à verdade. Contudo, mesmo neste contexto, não devemos desonrar os que estão em autoridade a fim de obedecer a uma autoridade superior. Não precisamos ter uma atitude rebelde em relação às pessoas, a fim de ter uma atitude obediente para com Deus. O grande exemplo bíblico desse princípio encontra-se na história de Noé, em Gênesis 9, 20 e 27. Na ocasião em que se embriagou depois do dilúvio e ficou despido dentro da tenda, seu filho, Cão, entrou na tenda, viu a nudez do seu pai e revelou o fato aos seus irmãos. Os outros dois filhos, Sem e Jafé, porém tomaram uma capa, entraram na tenda de costas e cobriram a nudez do seu pai. Por causa desse fato, os dois foram abençoados, enquanto o Cão foi amaldiçoado. Para nós abrirmos as bênçãos de Deus, precisamos aprender a submeter-nos aos líderes que são imperfeitos sem desonrá-los. O grande fato é que não há líderes perfeitos. Seu chefe, pastor, professor, prefeito e até seu pai e sua mãe são imperfeitos. Quando os expomos à humilhação ou à desonra ao revelar para os outros as suas fraquezas,
trazemos uma maldição sobre nós. Nunca progrediremos na vida com tal atitude. Você diz: se eu me submeter, vou me sentir hipócrita, alguém que só sabe dizer sim. Se eu vejo algo errado numa pessoa, vou advertir os outros a respeito. Tome cuidado. O que você chama de coragem para falar a verdade pode, na verdade, ser uma atitude enganosa de rebeldia e desonra. Pode ser uma forma de camuflar nossa justiça própria, orgulho e incapacidade de honra aos outros. Isso não significa que você não deve se preocupar quando perceber que há um problema. É possível que você tenha um conselho ou até uma palavra de Deus para ajudar o seu líder. Porém, não abra a porta para a desonra, principalmente na igreja. Se está enxergando um problema, não siga o exemplo de Caim. Não vá contra aos outros, mas cubra a situação em amor. Siga o procedimento que Jesus nos ensinou em Mateus 18, permanecendo respeitoso e humilde enquanto procura por um fim ao pecado na vida daquela pessoa, até que vejamos a esperança e a dignidade de Cristo dentro de cada pessoa. Nunca cobriremos a maldição que a desonra tem causado às nossas almas. Precisamos aprender a não enterrar as pessoas nos seus fracassos. Cristo permanece sempre presente, sempre disposto a restaurar e liberar seu poder, até nos seus vasos caídos e feridos. Para isso, precisamos cooperar, perdoando e aceitando a obra de Deus neles. No sentido mais verdadeiro, é o Espírito de Cristo e o seu potencial, que merecem ser reconhecidos e honrados em cada um, até naqueles que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe a todos. Agora vamos às informações. Notícias fresquinhas atualizadas. A confirmação passada para os gestores é que não pode passar do dia 30/9, apesar da resolução do Banco Central do Brasil, número 410, de 11/9, publicada no Diário do dia 13/9, que entra em vigor dia 1º/10. Todo o empenho está sendo feito para iniciar até o dia 30/9. Vamos aguardar a evolução de tudo até segunda para saber como tudo ocorrerá. Um dia após o início em São Paulo, se iniciará então em Brasília também. Após o início, para gestores, saberemos quantas horas após será planilhado, se 24, 48 ou 72 horas. É as informações que acaba de sair. Permanecemos então na fé. Um ótimo domingo a todos.